Fala galera, beleza? Voltando aqui no canal do Rafa Belu para falar um pouquinho para vocês a respeito de fusos horários, tá certo? Dando continuidade ao que a gente vem falando aí em geografia para vocês, que são as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Então, resolvi ter esse espaço para a gente falar aí justamente de algo importante e que também aparece aí nos vestibulares, interessante a gente saber, que são os fusos horários, tá? Bom, qual que é a ideia, pessoal? A ideia é entender que o horário no Brasil é diferente do horário na Tailândia, que é diferente do horário em algumas regiões dos Estados Unidos, que é diferente do horário no Japão. Então, houve aí essa necessidade de se estabelecer um melhor referencial para tempo, de acordo aí com os determinados lugares espalhados aí pelo globo terrestre, tá? Então, é muito interessante que isso, galera, ocorre aí já no final do século XIX, em 1883, lá na cidade italiana de Roma, onde se estabelece ali um sistema de medição para tempo, tá? Então, em Roma, uma conferência, tá? Em 1884, na cidade estadunidense de Washington, se estabelecem aí é que se estabelece a ideia de fusos horários, tá? Então, ali, eles pegaram ali os 360 graus da circunferência e dividiram por 24 horas, dando mais ou menos 15 graus. Então, se você pegar a circunferência, o globo terrestre, dividir por 24, 15 graus. Cada grau, ou melhor, cada faixa de 15 graus corresponde aí a um fuso horário, certo? Então, é isso que se estabeleceu lá em Washington. E, além disso, se estabeleceu que as cidades e as regiões dentro dessa faixa teriam aí o mesmo horário. Então, isso é um fuso horário, tá, galera? Bem interessante aí. Então, algo então que aconteceu para dar uma certa dinâmica, estabelecer aí referenciais de medição de tempo nos determinados lugares do mundo, tá? Então, por exemplo, a China é interessante, Por exemplo, a China, ela tem 4 fusos horários, mas por questões aí práticas e por questões políticas, ela acaba adotando aí um só horário para toda aquela região, para todo o seu país, tá? Bastante interessante, tá? No Brasil, pessoal, antes de 1913, o tempo também era medido de forma única, tá? Em 1913 se estabeleceram aí 4 fusos horários para o Brasil, certo? Em 2008, 3 fusos horários. Em 2013, o Brasil voltou a ter 4 fusos horários, tá certo? Então, é isso. Então, os fusos horários são o quê? São faixas, definidas aí por 15 graus e que dentro dessas faixas, as regiões, as cidades ali que estão dentro dessa faixa deveriam ter a mesma hora, tá certo? Então, isso é um fuso horário, tá? O marcador de tudo isso, galera, é o famoso meridiano de Greenwich, tá? Então, a gente usa o meridiano de Greenwich para demarcar aí os fusos horários, como a longitude, Então, se a gente olhar para leste, o tempo aumenta, para oeste, o tempo diminui, a hora diminui. Então, de 1 em 1 hora, de 15 em 15 graus, para leste, a partir de Greenwich, o tempo aumenta, e de Greenwich para oeste, o tempo diminui. Isso é explicado, pessoal, porque a Terra ela vira de oeste para leste. Então, claro, aumenta-se uma hora ali, a hora aumenta, olhando para leste e diminui olhando ali, indo para oeste, tá? Bom, é isso, pessoal, é bem interessante essas questões de fuso horário, Então, de localização e percepção de tempo, Então, isso é bem legal, tá? É isso. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se você não se inscreveu aí no canal, você pode se inscrever, tá certo? Dá aquele joinha maroto aí para o canal sempre crescer e a gente trazer aí ideias, para vocês refletirem, para vocês pensarem, para vocês lerem a respeito, tá? Lembrando que eu uso como base, o livro do Eustáquio de Sene, Geografia Geral e do Brasil, da editora Ática, um livro muito bom, certo? E que trata aí de temas de geografia geral e do Brasil, como o próprio nome diz, tá certo? Bom, é isso, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem bem
e nos falamos numa próxima oportunidade. Até mais e tchau, tchau!